Ele diz, eu também. Então Deus não perdeu o controle de nada. Olha para o seu irmão e diga, Deus não perdeu o controle de nada. Amém ou não amém? Eu falo isso, gente, porque muitas pessoas se tornam infelizes por não conseguir gerar. Quem está aqui? E sabia que muitas das vezes, quando as pessoas não conseguem gerar, fazem uma idolatria em uma gravidez? E qualquer pessoa que fizer de uma gravidez uma idolatria, colocou a gravidez no lugar de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus não perde o controle. Se você não conseguiu gerar, e se você não vai conseguir gerar, Deus não perdeu o controle da sua vida. Viva para a glória. Viva para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês não sabem quantas pessoas vivem presas porque não conseguiu gerar. Pessoas que param até mesmo de adorar a Deus por não ter conseguido gerar um filho biológico. Mas se você não conseguir gerar um filho biológico, adote um. E eu lhe garanto que se você não conseguir gerar um filho biológico e você adotar um, você vai ter um amor pelo filho adotivo tão grande ou maior do que você teria por um filho biológico. Porque a adoção faz milagre. Olha para o seu irmão e diga, adote. Se garante não? Pergunta aí, irmão, se ele... Até quem tem já, e aí, se garante não de adotar não? Não é não? Eu fui no fórum esses dias, resolver uma questão lá, e lá tinha um banner no banner tinha como que, qual é a palavra que eu dou, rapaz? Um incentivo à adoção. Tem tanta criança por aí, irmão, precisando ser adotada. Ah, não, mas eu não quero, eu só quero se for meu. Isso é ego. Esmaga o ego. Amém? Esmaga o ego. Lhe garanto que se você adotar uma criança, você vai suprir todas as suas necessidades de ser pai ou de ser mãe. Amém? Abra, por favor, em Salmo. Salmo 127. Quantos amam o culto da família? É ou não é ser muito macho, adotar uma criança e amar? É ou não é ser muito fêmea? Fala a verdade, sim ou não? É, irmão, não é para qualquer um, não. Exige mais amor, sim ou não? Eu mesmo, se eu pudesse, eu adotava os órfãos da terra, tudinho. Quem aqui pensa assim? Eu penso. Salmo 127, versículo... Eu vou ler todo, Salmo 127. Se você quiser colocar isso aí, é interessante para você. O Salmo 127 e o Salmo 128 são conhecidos como o Salmo da Família. Se quiser anotar aí, é legal. Principalmente o Salmo 128. Mas o 127 também, certo? Vamos ler aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre comer pão de dor. Por isso que eu vou ler o Salmo 127 todo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí veja o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, ou logo cedo, repousar à tarde. Aí aqui, amados, ele diz assim, comer o pão de dores. Aí a continuidade diz,
Pois ele, Deus, dá aos seus amados o sono. Eu ia fazer um vídeo hoje no Instagram sobre esse Salmo 127, versículo 2. A gente fala tantos versículos, mas muitas vezes não entende. E eu, estudando esses dias sobre esse tema, eu me debrucei nesse Salmo. Irmão, de verdade você entende o que significa comer pão de dor? Fala a verdade. Porque é um salmo que a gente conhece, sim ou não? Mas você entende de verdade assim? Vou explicar. Quem está hoje tranquilo onde trabalha? Quem tem prazer no seu trabalho? Sai feliz, volta feliz. Você está assim? Você não está comendo pão de dor. Agora, olha o oposto. Meu Deus, amanhã já é segunda. Quem já passou por isso aqui? Amanhã já é segunda. Meu Deus, eu vou ter que ir para aquele consultório. Eu vou ter que ir para aquele escritório. Eita, eu vou chegar amanhã em casa 8 da noite. 5 da manhã eu tenho que estar acordado ou acordada. Então, está comendo um pão que o dinheiro para comprar o pão está gerando dor. Então, se você estiver comendo pão de dor, saia disso. Amém? Agora também eu quero colocar um equilíbrio. Cuidado para não viver reclamando da porta que Deus abriu para você. Porque Deus tira tudo de quem não é grato. Quem for fiel no pouco, Deus colocará no muito. E quem for infiel no pouco, Deus tirará o pouco e dará a quem for fiel. Então, toma cuidado, porque nós somos ingratos. Às vezes estamos orando por uma porta, Deus abre a porta. Daqui a pouco já estamos murmurando da porta que Deus abriu. Toma cuidado, porque muitas vezes quem está gerando as dores que você está sentindo no seu trabalho é você mesmo. Com a sua o quê? Ingratidão. Toma cuidado. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu já orei por portas que Deus abriu e depois eu estava reclamando das portas. Amém? Continuemos. Não, eu sinto de falar um pouquinho mais sobre isso. Pastor, é porque quando eu vou acordar, é muito ruim acordar. Deu certinho, chega batendo. Não é bom acordar, é bom acordar? Quem gosta de acordar aqui? Não, peraí. Sim, todo mundo gosta de acordar. Mas quem gosta de acordar na hora que não queria acordar? Eu acho que eu vou procurar um psicólogo esses dias. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, estou com um problema de sono. É o quê, meu filho? Você não está dormindo, não? Eu vou dizer, não, é que eu estou querendo dormir demais. Quem está assim? Então, quando você tem que acordar ali para ir para o trabalho, irmão, quem é que se levanta? Aleluia! Quem levanta assim? Quem levanta assim, ó? Mais 5 minutos, mais 5 minutos. Quem bota mais 5 minutos? A gente é tudo do mesmo saco, irmão. É farinha do mesmo saco. Irmão, bota uma coisa na tua cabeça. Moleza ninguém pega. Porque, pastor, porque é ruim acordar. Eu também acho, mas tem que acordar. Tem que levantar. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Tome cuidado, irmão. Porque todo extremo é beira. Comece a agradecer pelas portas que Deus abriu para você. Porque se essa porta se fechar, você vai sofrer. Porque muitas das vezes estamos reclamando das portas que Deus abriu. E estamos murmurando, e Deus está vendo, irmão. Deus vê tudo. Mas eu te digo uma coisa. Você está reclamando dessa porta. Se ela fechar, vai ficar pior. Porque nunca está tão ruim que não possa piorar. Então você tome muito cuidado de como você tem agido com as portas que Deus tem aberto para você. Porque eu vou dizer para você uma coisa. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também eu vou te dizer outra coisa. A porta que Deus fecha,
ninguém abre. Tiveram portas que Deus fechou, que ninguém mais abriu. Mas também tem porta que Deus abre e ninguém fecha. Certo? Então para de reclamar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se levanta, toma um café. Sei lá, escova os dentes. E começa a agradecer. Não, porque tem irmão que vai tão atrasado, que vai com um bafo tão grande para o trabalho. Tem ou não tem? Quem aqui já foi para o trabalho sem escovar os dentes? Ninguém foi, não. Isso é conversa, vai mentir para lá. A Aline já foi, já. Vai mentir no outro canto. Tu nunca foi, não, Ezequias? Aí! E por que não diz? Como é? Agora leva na bolsa, é? Mas eu conheço, irmão, o ser humano, porque eu sou ser humano. A gente se identifica demais, sim ou não? Continuemos. Aí ele fala sobre, no versículo 3, ele vai falar sobre os filhos. Os filhos são herança do Senhor. E o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então é um presente. Os filhos são herança do Senhor. E a mulher que consegue gerar, ela recebeu um presente da parte de Deus. Versículo 4. Aí veja agora, versículo 4. O que é que o filho é na sua mão? 4. Como flechas na mão do valente. Assim são os filhos de quando? Da juventude. Tem pessoa que está dizendo assim, eu só vou ter um filho quando tiver 35. 35? Já é de risco. Se for o primeiro, sim ou não? Não, eu não julgo pela palavra de Deus que é preciso esperar 35 anos, 30 anos. Eu não vou aqui arbitrar qual é a idade certa. Eu acredito que quem deve julgar isso é o casal. Mas eu acredito que a melhor fase para ter filhos é na juventude, na mocidade. Casou, está apto. Não é? Antes do casamento não está apto. Se tiver, vai ter problema. Certo? Muitas vezes tem criança gerando criança, é ou não é? Porque queimou largada, fez o que não devia fazer. Certo? Mas aqui ele vai falar que os filhos são como flechas na mão do valente. O valente é você. As flechas são seus filhos. Aí no versículo 5 ele diz assim: bem-aventurado, que significa muito mais do que feliz, o homem que enche delas quem? Das flechas. E as flechas são quem? Os filhos. Quando eu falei aqui assim, ter filhos é bênção, adote um. Aí teve um irmão que foi, já tenho 2. Mas a realidade de hoje em dia é uma realidade que quem tem um diz assim, tá bom, né? Mas antigamente não era assim não, irmão. O tempo vai mudando, as demandas vão mudando, e a gente vai mudando e muitas vezes vai diminuindo a quantidade de filhos que a gente quer ter. Tem pessoas que querem ter 1. Tem casais que querem ter 2. Tem casais que querem ter 5. Vamos ver depois do primeiro. Amém? Amém? Tem uns que dizem, eu quero ter 11. Vamos ver depois do primeiro. Depois do primeiro a gente vai entender bem o negócio, certo? E com isso não estou tocando terror. Mas uma coisa é certa. Um filho é muita responsabilidade. 2 é mais. 3 é muito mais. Agora sim, se a gente tiver condição, irmão, é como eu falei, se eu tivesse condição, eu adotava todos os órfãos. E condição aqui não é só psicológica, não é só física, mas fala-se muito também de
finanças, porque, irmãos, os filhos demandam muito no financeiro. Antigamente era mais fácil criar os filhos. Não se exigia tanto. Hoje se exige muito mais. Antigamente as fraldas eram de pano. Quem aqui foi criado com fralda de pano? Eu fui. Com um broche azul, com um ursinho. As meninas eram um broche rosa, com um ursinho rosa. Irmão, as nossas mães, nós que somos de 80, 70, eu acho que até 90, até os de 90, irmão, não tinha fralda descartável. Para a maioria não tinha. Então a mãe tinha que lavar a fralda. A mãe pegava em fezes, quem compreende aqui? Era uma coisa de louco. Então hoje, exige-se mais. Se exige mais hoje. E outras coisas mais. Mas ele fala aqui que bem-aventurado é o homem que enche deles. Ou seja, a sua aljava. A aljava é uma espécie de bolsa de caçador. E aqui a expressão enche a sua aljava deles de filhos, de flechas. Aí veja o que é que ele diz. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Porque isso está falando de um tempo onde, quanto mais filho o homem se tinha, era como que se formasse um exército. Sim ou não? Porque, quer queiramos ou não, porque tem um grupo que não concorda, mas não tem problema, mesmo assim a gente fala, quem traz proteção para uma nação ou para uma casa é homem. Uma casa sem homem, eu não vou dizer que é uma casa desprotegida, mas ela é mais vulnerável. Certo? Então aqui o contexto é proteção dos homens que aquele pai de família gera. Mas eu não quero me deter nesse ponto. Eu quero me deter no ponto de que é o valente quem vai o quê? Impulsionar. Ele vai direcionar. Mas não é no caminho que você quer. Porque os filhos são herança do Senhor. Deus tem um propósito para o seu filho. Que talvez não seja o seu. Eu, há um tempo atrás, por imaturidade, eu reconheço isso. Eu queria que... Eu vou falar filhos no plural, porque a maioria conhece e sabe que eu tenho Abraão, mas também criei como um filho Arthur. E eu queria que ele fosse como eu, que está compreendendo? Eu queria que eles fossem como eu, mas não são. Me pergunta por quê? Deus não faz cópia. Nunca, 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 nunca. Deus vai fazer duas pessoas com o mesmo DNA. Aline parece... Aline não. Gabi parece com a Aline? Na aparência, parece? Sim ou não? Eu acho que sim. Mas são iguais? Será? Pode ser. Que Gabi vai querer dar continuidade ao mesmo ofício de Aline? Talvez. Ou não. É isso que nós precisamos entender. Não é porque eu sou pastor, pela graça e misericórdia do Senhor, que os meus filhos precisam ser. E eu tenho que apoiá-los naquilo que eles desejarem ser, desde que não seja ilícito. Porque se for ilícito, não terão meu apoio. Mas eu não vou negar.
que houve um tempo que eu fiquei assim, mas rapaz, por que os dois não são? E olha que são. Eu não via. Por que não são tão parecidos comigo? Eu queria que parecesse mais. Quem está compreendendo? Porque muitas vezes nós queremos que o nosso filho seja um clone da gente. Quem pensava assim, fala a verdade? Tu queria, Miriam? Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tu queria, Gerlânio? Vê. Mas é. Eu acho que não. Você queria, Ana Paula? Fala a verdade. Estamos em casa. Mas é. Não é. E a gente querer impor isso vai impedir que os nossos filhos criem a sua própria identidade, a sua própria forma. Ensinemos o caminho. Sejamos um bom referencial. Mas são eles que vão trilhar as suas próprias decisões. E o mais importante de tudo é que oremos ao Pai, a Deus, que o plano de Deus e o propósito se cumpram na vida deles. E nem sempre os nossos filhos vão trilhar os mesmos caminhos que nós trilhamos. Tá assim de gente sem identidade, ó. Porque quiseram ser o que o pai queria que ele fosse ou que ela fosse. E ela ou ele nunca conseguiu ser o que Deus projetou para que fosse. E tá assim, ó, perdido ou perdida, sem ser nada. Porque quem não é, quem é para ser, não é ninguém. Quem está aqui? Que palavra forte, não? Sim ou não? Tem hora que eu olho para mim, Renata, e eu digo, será que eu sou pastor mesmo? Não tem quando o cara sonha um sonho, ruim ou bom, e a gente acorda e diz, foi um sonho? Que parece que é real. Às vezes eu estou assim e eu digo, meu Deus, espera aí. Eu mesmo me belisco. Aí eu digo, não. Quando a gente sente, é porque está acordado. Não estou sonhando. Deus me levantou como pastor na cidade de Caruaru. Um lugar que eu não queria estar. E um ofício que por mim mesmo eu também não queria. Porque eu estou cumprindo os planos e os propósitos de Deus. E muitas vezes nós não estamos permitindo que os nossos filhos trilhem os planos e os propósitos de Deus. Porque o nosso ego é tão grande, que nós temos uma possessão tão grande, que achamos que os nossos filhos precisam ser e fazer o que nós queremos. E quando eles decidem viver o seu plano e o seu propósito, a gente se rebela contra os filhos. Porque a gente não aceita que eles sejam o que Deus projetou para eles ser, ou até mesmo o que eles querem ser. A filha de Débora Espíndola parece com ela? Parece um clone. Estou falando no físico. Mas são iguais. No DNA. Na mente. Mas é assim mesmo. Irmãos, quando eu me debrucei sobre a palavra de Deus, para falar sobre criação de filho, eu nunca preguei sobre criação de filho nessa linhagem. É inédito. E isso começou ontem, porque ontem aqui, no culto, para os jovens, foi algo tremendo. Eu falei 1h30, irmãos, para os jovens. E os nossos corações queimavam. E quando terminou, a gente disse, já. E é como que hoje fosse uma continuidade. Só que hoje é tratando os pais. Ontem tratamos os filhos. E hoje estamos tratando os pais.
E isso também eu posso dizer para vocês que no contexto de pastor e ovelha é a mesma coisa. Vocês não vão ser o que eu quero. Vocês vão ser o que Deus quer. E eu tenho que os apoiar. Cada um tem uma identidade, um só corpo, muitos membros. E cada um com uma função. E um dependendo do outro. Porque um corpo não é corpo faltando membros. Ou membros separados não fazem parte de corpo. É só um membro que vai necrosar e vai morrer. Então nós vamos impulsionar os nossos filhos. Você está pronta, Renata? Para ouvir a decisão de Israel quando ele tiver com os 18? Está. Diga assim, estou me preparando. Você está pronto, James? Ele disse que não. Ela está se preparando, ele disse que não. Está se preparando também. Os filhos de Samuel não seguiram os passos de Samuel. Os filhos de Davi não seguiram os passos de Davi. Mas eu lhe garanto, e olhe que os passos que os filhos de Samuel seguiram e os passos que os filhos de Davi seguiram não foram passos bons. Mas mesmo assim, Davi e Samuel continuaram amando os seus filhos. Nossos filhos não podem ser instrumento de idolatria. Coloque toda a sua confiança em Deus. E a frustração vai ser menor. Mas é o nosso dever impulsioná-los. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. E eu louvo a Deus, amados, tanto por Abraão quanto por Arthur. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não fosse eles dois, eu não teria aprendido o que eu aprendi. Porque tem coisas que só filhos ensinam. E se não fosse eles dois, eu ainda não iria aprender o que eu ainda vou aprender. Porque cada fase é como num jogo. E eu tenho uma palavra aqui forte para dizer para os senhores e para as senhoras. Aproveite cada fase. E procure acertar o máximo em cada fase. Me pergunta por quê? Não dá para voltar atrás. Dá? Desfrute dessa fase que seu filho está. Porque logo, logo ela passa. E os erros que você cometer nessa fase, depois não dá mais para consertar, não. Por quê? O tempo não volta. Tem coisas que você vai pedir perdão, mas mesmo assim vai ficar lá. A lacuna. Porque tem coisas que só se conserta no retorno de Cristo. E Lucas 2, vamos ver aqui, Jesus, José e Maria. Ontem eu li nesse texto também para o pessoal, mas só que aqui é totalmente diferente. É voltado para os pais. Lucas 2. Você vai impulsionar seu filho, irmão. Eu coloquei alguns erros que os pais cometem por excesso de amor. Não disciplinar com vara. Meu filho nunca recebeu uma vara da correção. Deus me livre. Minha mãe batia em mim. Abra sua Bíblia aí, em outro lugar. Abra aí, por favor. Sejamos bíblicos. Abra em... Daqui a pouco você volta para Lucas 2. Abra em Provérbio 13, 24. Irmão, não estou falando sobre espancamento, não. Mas o menino, a menina, precisa da vara, da disciplina. E os pais que não corrigem com vara, estragam seus filhos.
Eu vou mostrar a você pela palavra de Deus que a vara traz paz. Sim ou não? A vara fala de correção física. Não sei se é vara, não sei se é sandália. Eu não sei o que tu vai usar, não sei se é mangueira. Cleonice usa mangueira. Usava. Cadê Cleonice? Não era Cleonice. Usava mangueira. Não. Panela de pressão aí é loucura. Aí é loucura. Mas, irmão, não sei se tu vai pegar uma varinha da árvore. Eu não sei. Se a gente for bíblico, a gente pega uma varinha. Para ser bíblico. Eu já falei aqui, 1 ano, vara fina. 2 anos, vai engrossando a vara. Quem está compreendendo? Até certa idade, aonde se entende que vale a pena corrigir com vara, a vara vai ser proporcional à idade. Para Israel, uma varinha fininha de agaroba. Não, um canudo é muito leve para ele. Ele já tem muita ruindade já. Aí o menino vai crescendo um pouquinho, aí não é mais uma varinha da garoba. Ou pode ser uma varinha de mangueira, de manga. Você vai vendo aí a espessura. Agora, tem uma idade que se você for nessa ideia da espessura da vara, pela idade do menino, você mata ele e ele não fica bom. Só Deus por ele. Então chega uma hora, irmão, que só é entregar na mão de Deus. Mas abra aí. Abra aí Provérbio 13. Para quem é anti-varinha, eu quero dizer para você, você é anti-bíblico. Nesse contexto você é. Aleluia, oh glória. Provérbio 13, versículo 24. O que retém a vara, e vara aqui é a vara da correção, faz o que com o filho? Odeia a seu filho. Não é conscientemente, mas é inconscientemente. Quem está compreendendo? Aí ele diz, mas o que o ama, a seu tempo, o disciplina. Pastor, e quando é a seu tempo? Quando você já falou bem muito, eu vou te pegar, menina, eu vou te pegar. Quem está compreendendo? E não pega. Aí chega uma hora que você diz, agora ele vai ver. Irmão, minha mãe era tão ruim, irmão. Ô, irmão, minha mãe não era gente não, irmão. Olha, quando nossa mãe corria atrás da gente, que a gente sumia no mundo para esperar a raiva dela passar, para quando chegar não apanhar. Lá em casa dava certo, não. Quanto mais demorava, maior ficava a raiva dela. Irmãos, quando eu chegava, eu não entrava pela porta, eu pulava a janela. Por quê? A porta estava fechada para que eu tivesse que chamar para poder ela abrir e me pegar. Aí eu era besta. Aí eu pulava a janela e eu entrava debaixo da cama, irmão. Minha mãe me pegava debaixo da cama. A cama cheia de poeira, irmão. Eu entrava limpo, saía preto de grude e cacete, irmão. Irmão, quanto mais... Ela dizia, quanto mais você demora... Ela assim se mordendo, ó. Quanto mais você demora... Mas eu lhe pego, seu bexiguento. Ela dizia assim. E eu, ai meu Deus do céu. Irmão, teve um dia que eu pensei, não vou voltar mais nunca agora. Mas eu voltei, eu ia para onde? Se eu fosse para casa do meu avô me levava. Para casa do meu pai. Para ir para debaixo da ponta eu não queria, era melhor apanhar. Mas era um negócio de louco lá, viu? Olha, eu apanhei com panela. Meu irmão levou gaifada. Minha irmã levou pisa com cabo de chapinha. Irmão, o cara ser filho de mãe nova é ter como que se fosse uma irmã que manda no cara, irmão. É uma loucura. É o quê? Quem passou por isso que eu passei aqui? Mãe nova demais, não é mãe não, irmão. É uma doida. Ela se troca pela gente. Ela toma o nosso chocolate. É uma loucura. Tô dizendo. Aí abra aí bem rapidinho. Provérbio 29. Olha, se eu contasse para vocês
as travessuras da minha mãe, era capaz de vocês não comer a ceia esse mês. Com raiva dela. Imagina vocês na hora da ceia, Senhor, perdoa, Ele ama. Provérbio 29, versículo 17. Meu irmão, a hora já. Versículo 17. Veja esse versículo 17 de Provérbio 29. Veja que coisa tremenda. Disciplina o teu filho. E ele te dará o quê? Ele te dará descanso. Dará delícias à tua alma, irmão. Você acha que eu vou poupar? Não dá para poupar. Então, alguns erros que os pais cometem. Eles não corrigem com vara no tempo determinado. Não estou falando sobre espancamento, não, viu? Estou falando sobre correção com tranquilidade, certo? Outro erro muito sério dos pais. Estamos tratando mais os pais hoje do que os filhos, mas é sobre a criação de filhos. Dá sempre sim. Irmãos, os nãos são didáticos. Os nãos amadurecem. Criança que só ouve sim será estragada. Outro erro muito sério que os pais cometem, certo? Excesso de cuidado. Outro erro muito sério que os pais cometem. Criam seus filhos numa bolha. E não entendem que quando a fase vai mudando, as responsabilidades também vão chegando. E muitas vezes colocam seus filhos como que assim... Irmãos, não sei nem a palavra, para não ferir o coração de quem é assim. Mas crianças que se tornam pré-adolescentes, adolescentes, entram na fase adulta e são altamente dependentes. Até mesmo para pegar um ônibus, até mesmo para ir para uma escola. Por quê? Por conta do excesso de cuidado. E todo extremo é beira. Então, a vara é bíblico. Aí agora você volta para Lucas 2. Eu acredito que isso é um ponto importante que eu vou tratar aqui com os senhores. Lucas 2. Eu estou pedindo a Deus para Deus nos dar um templo grande, com departamento infantil no mesmo prédio, que está tão lotado tudo lá já. Dá até medo de dizer assim, procriem. Tem igreja por aí que diz assim, não tenha filhos não, vai atrapalhar o serviço. Quem entrar em licença maternidade, Deus suprirá levantando outro servo, outra serva. Tem que procriar sim. Qualquer pastor que ensina que a igreja não deve procriar, esse pastor está trabalhando contra as escrituras. Porque a igreja precisa procriar. Os muçulmanos estão procriando? Os da Umbanda estão procriando? A igreja tem que procriar. Amém ou não amém? Qual é a forma de povoar a terra? Procriando. Cristãos vão se multiplicar como? Procriando e evangelizando. E detalhe, viu? O mesmo pastor que diz, não tenha não, ele tem. O pastor diz, não tenha filhos não, e ele está tendo. Quem está compreendendo? Que loucura é essa? É hipocrisia? É ou não é? Como é que diz não tem e tem? Pelo amor de Deus. Que loucura. Lucas 2. Veja, eu quero aqui começar a trabalhar o final da pregação. Eu tinha coisa demais para falar. Estamos querendo, faz tempo que não ouve sobre. Então, mas eu não vou também, digamos assim, ser exaustivo, certo? Mas uma coisa que eu vou dizer para você. Observe seu filho. Se você vê que ele vai além do seu QI, simplesmente guarde no coração as palavras e entregue na mão de Deus. Sabe por quê?
Porque muitas das vezes nossos filhos estão tendo, vou dar o exemplo de Jesus, visões e percepções que nós não estamos tendo como pais. E muitas das vezes nós estamos dizendo, sabe o quê? Deixa de sonhar. É assim ou não é? É doido, é? É assim que a gente está dizendo. Te põe em teu lugar. E muitas das vezes nós estamos limitando os nossos filhos. Porque nós não estamos vendo o que eles estão vendo. Mas por que não estamos vendo? Porque o propósito dele não é o seu propósito. O propósito de Isabel e Zacarias foi gerar João Batista. Mas me diga uma coisa, Isabel e Zacarias entendiam o que João Batista fazia? Entendiam? Entendia não, gente. Maria foi usada para dar a luz ao Senhor Jesus Cristo. Amados, Maria entendia o que Jesus dizia. Entendia? E ela fazia o quê? Guardava as palavras no seu coração e esperava em Deus. Por que eu estou falando isso? Irmãos, para pais orgulhosos, do ego grande, ter um filho que chega mais longe do que ele, não é fácil. Mas para um pai que entende que o seu teto é o piso do seu filho, é diferente. Quem está compreendendo? Por quê? Aonde eu cheguei é meu teto. Mas se Deus quiser, o meu teto pode ser o piso de quem? Do meu filho. Quem foi mais conhecido? Davi ou Jessé? Davi. Estão compreendendo? É porque muitas vezes nós queremos estar no controle. Faz sentido? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu não está no controle da vida do teu filho. Quem está no controle da vida do teu filho, do propósito do teu filho, é Deus. Eu vou me direcionar aqui a Sinara e a Miriam de uma forma profética. Se vocês entenderem o potencial que Lorena tem, ela vai chegar num lugar que vocês duas jamais chegariam. Mas vocês podem. Estou falando como mulheres, mas serve para o pai. E muito mais para o pai. Mas vocês podem apagar ela. E dependendo de como vocês agirem, pode ser que ela não chegue nem no piso de Miriam, nem no piso de Sinara. Porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Existe uma grande responsabilidade em mim e em você. Mas você querer lançar ele aonde você quer, não dá certo. Você tem que pedir a Deus discernimento para lançar ele aonde Deus projetou que ele fosse lançado. Já parasse para pensar, Gerlane, que o teu filho pode ser alguém muito relevante na área tecnológica, em um assunto e em uma profissão que tu não entende nada? E tu querer forçar ele a ser eletricista é tu matar ele? Quem está compreendendo? Isso é muito sério. Mesmo que eu não entenda algumas falas do meu filho, eu devo fazer como Maria. Eu devo guardar no meu coração. O pior erro que nós cometemos
é achar que nós somos aqueles que vamos controlar os nossos filhos. Criação não é ter o controle. Criação é conduzir. É condução no caminho. Ensina o caminho. Seja um exemplo. Mas o seu filho vai ter suas próprias experiências. E vai alcançar aquilo que Deus projetou para que ele alcance. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Em termos de inteligência, Abraão tem muito mais inteligência do que eu. Quem está aqui? Quem está compreendendo? Muito mais do que eu. Ele não tem as experiências que eu tenho. Mas, amados, Deus querendo usar essa inteligência que ele tem. Quem está compreendendo? Quem segura uma pessoa daquela? Quem entende? É profundo? Eu acho que é. Porque muitas das vezes nossa ignorância é tão grande, mas é tão grande a nossa ignorância, que a gente não consegue ver o talento dos nossos filhos. Porque a gente queria ver o que a gente projetou. Quem entende o que eu falo? Essa pregação de hoje aqui é um despertar para os pais muito grande. Lucas 2, versículo 39. Vamos ler do 39 até o 52. Antes de ler, que eu já vou começar a encerrar, deixa eu só passar aqui uma vista rápida aqui no meu rascunho, para que eu não deixe de falar algumas coisas que são importantes. Eu coloquei uma frase aqui, ela é de impacto. Não crie seus filhos como estamos criando os pets. Quem entende o que eu estou falando? Como? Ele não faz nada e tem tudo. É assim ou não é? O pet faz o quê? Nada. Tem tudo ou não tem? Não crie seu filho assim. Será desperdício. Coloquei outra frase aqui, forte. Você não gerou seu filho para realizar os sonhos que você não conseguiu realizar. Amém? Coloquei uma observação aqui, falei sobre isso ontem. Tem muitas crianças, pré-adolescentes, adolescentes e até adultos que estão procurando psicólogos, psiquiatras, e eles dizem assim, diante daquele profissional, ou até mesmo procurando pastores e dizendo isso: eu não sei quem eu sou, eu não sei do que é que eu gosto, mas como? Minha mãe sempre escolheu por mim. Ensine seu filho a escolher. Amém? Porque senão ele vai sofrer. Vamos ler agora. Lucas 2:39. Assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Voltaram para a Galileia,
para a sua cidade de Nazaré. O menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele, Jesus, tendo 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume do dia da festa. 43. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Ou seja, os pais voltaram e Jesus continuou em Jerusalém. 44. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Começaram a procurar Jesus. 45. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 46. Depois de 3 dias, acharam-no aonde? Acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes o quê? Perguntas. Era normal isso, irmão? Para um menino de 12 anos. Quando nós entendermos que Deus tem um plano e um propósito para cada pessoa, e que o plano e o propósito do seu filho não é o seu. Quando você vê seus filhos, ou o seu filho, fazendo coisas que você não compreende, não estou falando de coisas ilícitas, quem está compreendendo? Simplesmente guarde aquelas palavras no seu coração. Eu hoje lembrava de algo. Me emocionei muito. E estou emocionado. Minha mãe, quando me teve, minha mãe era muito nova. Menor de idade. Eu dei muito trabalho. Infelizmente. Eu quase mato meus pais. Diga misericórdia. Eu quase mato meus pais. De desgosto. Sabe o que é desgosto? Quem já passou desgosto aqui? Eu quase mato eles. E eu percebi isso. Disse, meu Deus, estou matando meus pais. Foi difícil para mim. Mas eu me lembro de um dia, eu já preso nas drogas, nos vícios, em uma série de delitos. Minha mãe me aconselhando, eu nunca esqueço disso. Minha mãe olhou para mim, minha mãe muito nova, nessa época, ela disse assim, Fábio, você vai sofrer demais, Fábio, por conta da vida que você decidiu viver. Irmãos, eu nunca tinha entrado numa igreja por livre e espontânea vontade, nesse tempo, quando eu falara isso para ela. Eu olhei para ela e eu disse, mãe, eu sei que o que a senhora está dizendo é verdade. Eu sei que eu vou sofrer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, mas só Deus colocando isso no coração de um jovem de 16 anos, como era naquela época. A minha situação. Preso como eu estava preso. Nos vícios, em delitos. E eu disse, mãe, eu estou fazendo a senhora sofrer agora. Meu pai. Mas eu tive uma crise com o meu pai. Que eu cheguei a desejar a morte do meu pai. Você sabe o que é isso? Eu sei lidar com filhos que têm problemas com os pais, porque eu sei como foi a minha situação, irmão. O diabo me colocou contra meu pai. Meu pai sempre foi um homem bom, era eu que não prestava. E eu olhei para minha mãe. Eu disse, mãe,
Eu sei que eu estou aprontando. Eu sei que eu estou fazendo muita coisa errada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Agora, com muita convicção, eu disse a ela: um dia eu serei algo muito grande dentro da igreja. E quando eu disse isso a ela, era como que eu me visse em um púlpito. Era como que eu estivesse vendo o que eu vejo agora. E sabe o que foi que ela disse? Amém, meu filho. Eu creio. Mas não dá para crer. Vendo o que ela estava vendo. Sabendo o que ela sabia. E se cumpriu. Mas aonde eu quero chegar? Às vezes teus filhos, ou o teu filho vai falar uma coisa que tu vai dizer assim: tá doido. Mas simplesmente guarde no seu coração. Faça como fez Maria. Porque você não sabe os planos e os propósitos que Deus tem ao respeito do seu filho. Você não sabe. Sabe? Tu sabe, Aline? Não sabe. E graças a Deus se cumpriu. - 47. Todos os que o viam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Eu imagino que eles diziam assim: rapaz, que menininho é esse, hein? 12 anos? Eita, esse menino, filho do carpinteiro, é virado, viu? Olha as perguntas do bichinho. Ué? 48. Quando viram, maravilharam-se. A sua mãe, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste isto conosco? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. 49. Respondeu-lhes ele, Jesus respondeu: por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Versículo 50. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Irmão, não compreendia não. Um menino com 12 anos, no meio dos mestres da lei, perguntando, dando resposta. E eles: você não sabia não que convinha que eu estivesse na casa do meu pai? E eles assim: oxi. Nem sempre a gente vai entender não, irmão. E eu que tenho uma palavra para falar aqui para vocês. Às vezes o que parece está dando errado, está dando certo. Porque muitas vezes o caminho torto que o seu filho está passando é o Egito, aonde Deus preparou José. Porque Deus prepara filhos no Egito. Quem está compreendendo? Deus prepara no deserto. Então talvez você não esteja compreendendo. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês com toda certeza do meu coração: Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu o controle de nada. E Deus vê depois da curva. Hoje o que você é por tudo que você passou. E muitas vezes queremos impedir que os nossos filhos passem pelos processos que precisam passar, mas não serão poupados, porque Deus, para poder colocar um homem à frente de uma grande obra, primeiro Ele prepara. Aonde? Na dor. Não fuja da dor. A dor prepara guerreiro. Diga assim: a dor prepara guerreiros. - 50. Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré. E era-lhes obediente. Jesus era obediente aos pais.
Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Você que está em casa, curta, comenta, compartilha. Que Deus te abençoe. Fica de pé, igreja.